Olá, na aula de hoje vamos aprender a obter o torque ou conjugado máximo e também controle das características do conjugado velocidade. Bom, vamos relembrar o que nós vimos na aula passada, a equação de velocidade torque, ou torque conjugado velocidade. Vamos também agora fazer esse desenvolvimento para encontrar o torque ou conjugado máximo e como a gente faz essa variação para a máquina de radiolus de esquilo. Bom, nós temos aqui a característica torque velocidade de um motor de indução. A equação que descreve essa característica que está aqui em cima, ele é sempre bem acompanhada do escorregamento que está aqui, da tensão de TVNA, que é proporcional à tensão de face, da resistência de TVNA e da resistência de TVNA. Lembrem aqui, ó, a parte linear, a máquina opera nesta parte linear, ó, a velocidade plena que está aqui. Enquanto o escorregamento for pequeno, ele vai trabalhar na parte linear, é uma aproximação. Então, observe que o escorregamento sempre é pequeno em vazio, em plena carga, mas que se por cima ainda é linear porque o escorregamento é pequeno, inclusive na parte gerador também é pequeno. Então é linear, certo? O conjugado máximo está aqui e o conjugado de partida está aqui, o escorregamento igual a 1. Bom, este conjugado máximo ocorre vai ser para o torque induzido máximo e vai ser para um escorregamento chamado escorregamento máximo, ok? Bom, o que é o ideal em um motor de indução trifásico? O ideal é que tenha um torque de partida elevada. Por quê? Por exemplo, pode ter aplicações, uma britadeira. Você vai ter que moer pedras e você tem que partir com carga. Então, o ideal é que tenha um torque de partida elevado. Uma corrente de partida baixa, porque dá problemas de fundamento de tensão. E aí vamos ver mais na frente alguns métodos para diminuir a corrente de partida. E uma eficiência elevada. Essa eficiência, sempre que nós falamos de eficiência, é em relação ao ponto de operação, ou seja, plena carga, mais essa parte aqui. Bom, então, em relação ao torque de partida elevada, eu posso fazer o seguinte: se eu tenho um torque máximo que sempre é maior ao torque de partida, eu vou tentar levar este ponto de torque máximo mais próximo, se possível, até na partida, né? Então, eu aproveito para ter um torque de partida elevado. Como que eu posso fazer? Certo? Bom, nós temos aqui o circuito equivalente do motor de indução. Aqui temos o rotor e aqui temos o TVNA equivalente que nós vimos na aula passada. Bom, então, se eu quero encontrar o torque máximo, tenho que encontrar a potência máxima de transferência em esta resistência R2. Eu vou chamar esta resistência impedância da fonte e esta parte resistência da carga, R2 sobre S. Esta impedância da fonte, observe que está dada pela impedância de TVNA mais a reatância do rotor, né? E eu vou aplicar o teorema de máxima transferência de potência, mas se vocês devem ter estudado em circuitos elétricos para corrente contínua, também dá para aplicar corrente alternada, mas eu posso deduzir isso. Essa máxima potência de transferência na carga vai ser igual quando a impedância da carga sem módulo é igual à impedância da fonte. Aqui, ó. Então, eu não vou fazer a demonstração, mas vocês podem fazê-lo. A recomendação é que vocês substituam R2 sobre S por uma resistência R qualquer, encontram a potência aqui e derivem em relação a R. Bom, então, tentar assim, só dar pelo menos a ideia. Então é o seguinte, por exemplo, eu vou chamar este aqui como sendo R. Certo? Aqui é igual a potência da carga, então a potência na carga é igual I quadrado, né? Este I2 no quadrado vezes a resistência R, que eu substituí. Então eu derivo agora, para encontrar o máximo, a derivada da potência em relação a R igual a zero. Aí você vai encontrar que isso vai ocorrer quando a resistência da carga, que esta parte aqui, é igual à impedância da fonte. Tá bom? Isso deixa para vocês fazerem. Bom, a impedância da fonte está dada aqui, né? A parte que e a impedância, aplicando esta igualdade, então, R2 sobre S é igual a raiz quadrada RTVNA mais reatância TVNA mais reatância 2 ao quadrado. Pronto. Então, substituindo agora, aqui, colocando em evidência S, este S vai ser o S máximo, no qual vai ocorrer a potência máxima, portanto, vai ser o torque máximo. Então, S máximo é igual a R2, raiz quadrada de tudo isso. Bom, encontrei o escorregamento no qual ocorre o torque máximo. Então, substituindo este escorregamento, tanto em este S quanto em este S aqui,
eu vou ter o torque máximo. Então, se um pouco de álgebra aqui, você encontra essa equação, que o torque máximo é igual a esta equação que está aqui. Depende da tensão de TVNA, resistência de TVNA e resistência de TVNA. Então, só para lembrar, a tensão de TVNA, resistência de TVNA, resistência de TVNA e reatância de TVNA. Bom, algumas coisas que nós precisamos fixar. Primeiro, o escorregamento máximo é diretamente proporcional a R2. O R2 está aqui. R de TVNA está aqui, ó, R1, e X de TVNA é X1. Então, escorregamento é diretamente proporcional a R2. Se eu duplicar R2, duplico o escorregamento no qual ocorre o máximo e desloco para a esquerda, certo? O torque máximo está aqui, é proporcional à tensão de TVNA, que é a tensão de fase. O torque máximo, observe que não depende da resistência R2. Então, se eu duplico a resistência R2, não acontece nada com o torque máximo, continua o mesmo. Só para mudar o torque máximo é só se mudar a tensão de entrada, tensão de TVNA. Certo? Não consigo mudar de outra maneira. Bom, se eu aumentar R2, eu desloco para a esquerda, eu posso fazer que seja igual até o escorrimento de partida. Quanto escorrimento de partida? S igual a 1. Então, se eu quero encontrar qual que é a resistência, qual ocorre o torque máximo, eu vou colocar S igual a 1 e encontrar quanto vale R2 para que essa resistência, o torque máximo ocorra na partida. E como eu acabei de falar, o torque máximo não depende de R2. Bom, então eu tenho aqui uns efeitos da resistência R2, aumentando R2, né? R2 sozinho, aqui, é a curva original. Ou seja, assim que resistência adicional. Lembrando, qual dos motores eu posso aumentar a resistência no rotor? Em quantos motores eu tenho acesso ao rotor? Exatamente. É no motor de indução trifásico, gaiola... rotor bobinado, perdão. Bom, então, observem aqui, ó, eu tenho o motor de indução trifásico, rotor bobinado, eu tenho acesso aos terminais aqui. Então, este ponto inicial, o torque máximo, seria, o escorregamento está aqui, para o original. É como se eu colocasse um curto aqui, ó. Então, a própria resistência R2 me dá este ponto aqui. Agora, eu posso aumentar esta resistência aqui e vou ter uma nova R2 linha. O que é R2 linha? É a resistência adicional mais a resistência própria do motor. Bom, então eu desloco o ponto máximo e vou desloquei aqui o escorregamento, né? Imagina que eu dupliquei aqui, então eu dupliquei também o escorregamento. Eu consegui deslocar este ponto máximo aqui como se estivesse deslocando a curva, né? Eu posso fazer isso mais, né? Eu aumento mais, por exemplo, outra resistência e outra, até esta resistência 5 linhas, que seria este aqui, ó. Resistência 5 linhas, no qual eu consigo que o torque máximo ocorra aqui, no escorregamento igual a 1, ou seja, na partida. Bom? Então, eu posso fazer isso, aumentando o R2, o efeito que ocorre. Bom? Outra coisa que tenho que entender também, eu tenho aqui a curva de carga. Também pode ser torque da carga, tá bom? Lembra que entre o torque, torque da carga e o torque induzido existem as perdas mecânicas. Mas, para fins práticos, estamos desprezando porque precisamos comparar, tá bom? Esta torque da carga, a curva da carga, ele tem um comportamento quadrático aqui, ó. É o comum, por exemplo, para ventiladores, bombas. Para outro tipo de carga, tem uma curva de carga linear. Seria uma reta aqui, uma linha, né? Aqui, né? Uma linha. E tem outro tipo de carga que pode ser que torque constante. Então, aqui seria mais ou menos assim. Tá bom? Mas o mais comum é este aqui, ó. É o quadrático ou linear, que você também é assim. Em todos os casos, observem. O que acontece quando eu aumento a resistência? O ponto original estava aqui, ó. Esta velocidade nominal. Quando eu aumento a resistência, observe que cada vez a velocidade cai. Então aqui caiu, passou daqui para aqui. Se fosse outro tipo de carga, para linear, também cai. Também fosse que torque constante, também cai. Em todos os casos, cai. Então, toda vez que aumenta a resistência, o efeito na velocidade é diminuir. Se a velocidade diminui, automaticamente o escorrimento também aumenta, né? Porque se a velocidade diminui, o escorrimento é velocidade síncrona menos velocidade do motor, entre velocidade síncrona. Então, o escorrimento aumenta, certo? Se o escorrimento aumenta, o que acontece com as perdas no rotor? As perdas no cobre no rotor aumentam, porque aumenta o escorrimento, as correntes do rotor aumentam, então aumenta as perdas. É lógico, né? Aumentou a resistência no rotor, vai dissipar mais potência. Então, como resultado, a eficiência do motor cai. Bom, isso daí é para motores, para alterar o torque máximo na partida, que é uma característica desejada, para motores de rotor bobinado. Como que eu faço para motores
de gaiola de esquilo. Eu não tenho como ter acesso ao rotor, né? Não tenho como mudar. Bom, para isso, a NEMA, que é a National Electrical Manufacturers Association, que é uma associação americana, eles padronizaram o projeto do rotor, das barras do rotor. Então, por exemplo, eles falam que eles deram 4 projetos, classe A, classe ou categoria A, B, C e D. Classe A, barras grandes próximas à superfície. A classe B é parecida à classe A, só que é um pouco mais profunda aqui, ó, a barra mais profunda. A classe C chama classe dupla gaiola de esquilo. Observa que tem uma redondinha aqui, tem uma aqui e aqui tem um pouco mais maior aqui. Então, chama-se dupla gaiola de esquilo. E a classe D são barras redondinhas mais próximas à superfície. Então, esses projetos das barras, eles tentam justamente isso. Tentar aumentar o torque de partida e tentar dar uma eficiência boa em plena carga, né? Isso vai ser conseguido com a profundidade, na verdade. Bom, então, vamos ver aqui como se comporta estas aqui. Por exemplo, para entender isso daí, eu vou entender. Na partida, o escorrimento é igual a 1, certo? Então, a frequência no rotor é igual à frequência do estator, certo? Porque o escorrimento vale 1. A frequência do estator é 60 Hz, então no rotor 60 Hz, que é uma frequência elevada, né? 60 Hz elevada, então no rotor é 60 Hz, certo? Então, aqui nesta figura, estou mostrando o estator aqui em cima, aqui está o entreferro, e aqui tenho toda esta parte aqui embaixo é a barra do rotor. E aqui é como se eu conseguisse cada barra do rotor colocar por elementos finitos, bastantes elementos infinitesimais, tá bom? A corrente que circular aqui em cima vai produzir um fluxo que vai concatenar o estator e parte não. Agora, tem a corrente que circula na parte de baixo dessa barra, também vai ter parte que concatena o estator e parte não. Então, eu posso considerar que cada barra do rotor é composta por uma resistência e uma indutância, ou reatância aqui, né? Reatância, tanto da parte de cima quanto da parte de baixo. Normalmente, né? É como se estivesse dividindo a barra do rotor por vários elementos infinitesimais, elementos finitos, e eu tentando modelar, certo? Mas a ideia é o seguinte: quanto mais profundo você colocar a barra, acontece um fenômeno. A corrente lá em cima, ele vai ter uma dispersão pequena, porque como está próximo do estator, a parte do fluxo que não concatena, que é o fluxo de dispersão, que vai produzir a reatância ou indutância de dispersão, é menor, porque está próximo. Já estas barras, então, vai produzir uma indutância aqui e reatância pequena. Já a corrente na parte de baixo da barra, observe que, como está bem distante do estator, vai ter muita dispersão, muito fluxo que não vai concatenar. Então, vai ter uma dispersão grande, portanto, uma indutância grande. Portanto, uma reatância grande. Certo? Então, se a reatância é grande aqui e a reatância é pequena aqui, vai ter maior facilidade da corrente na parte superior que na parte mais profunda. Então, quanto mais profundo acontece, é mais forte esse efeito, né? A corrente tem mais dificuldade para circular na parte de baixo porque tem mais reatância. Então, este aqui é a barra do rotor. O efeito dessas indutâncias pequenas na parte superior e grandes na parte inferior é que vai dar uma área efetiva. Então, esta área que estou colocando com vermelho é a parte onde tenho maior facilidade. Na verdade, é para ser um pouquinho mais devagarzinho, mais pequenininho aqui, né? Até aqui, ó. Bom, mas é uma ideia só. Então, na parte de cima tem maior facilidade aqui do que aqui embaixo. Então, a área efetiva é esta aqui, que é menor. Como a área é menor, lembra que a resistência é reatância, resistência é igual a resistividade, comprimento, dividido entre a área. Como a área aqui é menor, então a resistência equivalente é grande. Isso ocorre quando eu faço barras profundas, certo? Então, se a resistência R2 é grande na partida, então o torque de partida é grande. Por outro lado, em plena carga o escorrimento é muito pequeno. A frequência do rotor é S vezes a frequência do estator. Se a frequência do estator for 60 Hz, a frequência do rotor fica em torno de 3 Hz, aproximadamente, para escorrimento em torno de 5%, né? Só uma ideia. Mas observe que a frequência é muito pequena comparado com na partida, certo? Então, o que vai ocorrer aqui, as indutâncias ficam muito pequenas, porque o escorrimento
é pequena, porque a frequência do rotor é pequena. Então, eu posso desprezá-las. Na verdade, não era para desprezá-las, mas eu desprezo para entender melhor. Mas, na verdade, é para ter uma reatância pequenininha aqui. Aqui, um pouco maior, né? Mas eu desprezo porque, lembra, em corrente contínua, é como quase corrente contínua, né? Que corrente contínua? Frequência zero. Então, posso desprezá-las aqui, só para entender melhor. Então, eu tenho aqui, novamente, a barra do rotor. A área efetiva é quase tudo. Na verdade, aqui é menos, né? Porque, normalmente, eu desprezei uma aproximação. Então, a resistência 2 é pequeno. Portanto, a eficiência em plena carga é grande. Então, o efeito de colocar barras profundas é isso. Na partida, seria uma partida um pouco melhor. E em plena carga, né? A área efetiva é tudo isso, que seria equivalente a corrente contínua. A resistência é pequena, a eficiência é grande. Bom, então vamos analisar agora aqui as classes da NEMA. Por exemplo, este A e B, né? Observe que entre A e B, A está próximo à superfície, B também está mais profundo. Então, A e B vai ter torque parecido, só que o B vai ter uma eficiência melhor em relação a A. Então, olha só, A está aqui e tem um torque um pouquinho maior porque está mais próximo à superfície aqui, ó. Está mais próximo à superfície, o B está mais profundo, então o A é um torque maior. E o B tem um torque um pouquinho menor, e o B é um pouquinho eficiência menor. Não dá para ver aqui, mas tem uma eficiência um pouquinho menor em plena carga, bem pouquinho. Bom, A e B é muito próximo. Já o C, observem que ele é bem profundo e tem 2 gaiolas de esquilo. Tem 2 gaiolas aqui, né? Então, observem, na partida, a resistência efetiva vai estar aqui, de tal maneira que a partida é grande. E em plena carga, é toda esta área que é grande. Então, observem, o classe C que está aqui, ele tem um torque de partida grande e a eficiência fica aqui, ó. É boa. Comparado com o B é maior eficiente porque a área é maior, certo? Agora o D. O D está bem próximo da superfície, então a resistência de partida é elevadíssima, como está aqui, classe D. Porém, em plena carga, está por aqui, ele tem uma eficiência baixa porque o escorrimento é grande, certo? Então cada um deles tem aplicações, por exemplo, para aplicações que tem torque elevado, seria o D, por exemplo, embora trabalhe em eficiência baixa. No Brasil, nós usamos a ABNT, a norma a NBR de 7094, que também está relacionada com o IEC. A ABNT, né, ele está associada ao IEC, porque muitas normas brasileiras, na verdade, são normas que foram feitas em partida com normas europeias. Então, eles colocam 3 categorias, categoria N, categoria H e categoria D. A categoria N, que pode ver aqui, seria o motor normal, equivalente à categoria A, categoria A do NEMA, né? Certo? É o normal. Então um torque de partida normal, né? Um corrente de partida normal e escorrimento normal. Baixo, nesse caso. Seria o motor normais. A categoria H seria equivalente ao C, dupla gaiola de esquilo. Um torque de partida elevado, alto, né? Corrente de partida normal, escorrimento baixo. Por exemplo, a categoria N, aplicação em bombas, máquinas, né, ventiladores. A categoria H, quando precisa de grandes torques elevados, peneiras, carregadores, britadeiras, né, britadores. Né. A categoria D, está aqui, torque de partida mais elevado de todos. Porém, o escorrimento é alto, então a eficiência é grande. Mais de 5% aqui, porque você colocou resistência grande aqui. Ó, certo? A aplicação aqui são prensas cêntricas, máquinas com picos periódicos elevados, elevadores. Bom, essa informação que estou pegando aqui, eu peguei do Guia Especificação de Motores Elétricos da WEG. Então, você pode baixar também essa informação, que eles são informações mais práticas. Bom, só para fixar nosso conhecimento, então. Primeiro, a máquina está operando a plena carga. Nesse momento, duplica-se a resistência do rotor. Indique se as informações abaixo são corretas ou falsas. O corrimento diminui a velocidade, aumenta o torque máximo, diminui a velocidade do motor. Vamos ver. Bom, para fazer isso daí, eu vou me ajudar aqui. Eu estou operando aqui, imagina que eu aqui, eu vou considerar que imagina que não fala nada da curva, mas pode ser uma curva quadrática ou linear, né? Então, aqui, mais ou menos, a carga está assim, certo? Pode ser linear ou quadrática. Ele está operando neste ponto aqui.
certo? Eu estou operando aqui. E agora vou operar aqui, né? Aqui, depois vou operar aqui, certo? Mas beleza. Em primeiro lugar, o que acontece com a velocidade? A velocidade diminui. Então, este daqui diminui a velocidade verdadeira, certo? Se a velocidade diminui, o escorrimento diminui. Não, é falso, né? Porque o escorrimento é, na verdade, é o contrário, né? Escorrimento, se a velocidade diminui, o escorrimento aumenta. É falso. Aumenta o torque máximo. O torque máximo obtenido aqui, ele não muda, porque o torque máximo não depende da resistência adicional. Resistência nova, né? Então, este aqui é falso. O torque máximo é igual. Diminui a eficiência. Bom, se aumenta o escorrimento, a eficiência, as perdas do cobre no rotor aumentam. Então, a eficiência diminui verdadeiro. Então, a resposta seria esse daí. Certo? Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Aqui tem dois tipos de rotores, né? Lippage. O rotor 1 tem maior torque de partida que o rotor 2. E o rotor 1 tem maior eficiência que o rotor 2 em plena carga. Vamos ver. Bom, observe que aqui eu poderia lembrar aqueles desenhos, né? Do torque de partida e tal. Mas vejam aqui, qual está mais próximo da superfície destes dois rotores? As barras. As barras estão esta parte aqui. Então, este tem um torque de partida maior porque está mais próximo da superfície aqui, ó. Certo? Então, este aqui é de esperar que tenha um torque de partida maior. Já em operação, é aquele que tem maior área. Qual tem mais área em operação? Bom, a área é este aqui. A área aqui é maior, bem maior. Então, este aqui vai ser mais um torque de partida mais elevado. E a eficiência vai ser maior do 2. Então, a primeira seria verdadeira e a segunda falsa. E com isso terminamos essa aula.